Ela, uma jovem desfrutando dos seus 20 e poucos anos. Ele um pouco mais velho, já com seus 33 ou pouco mais. Enfim, formavam um lindo casal. Quando se conheceram há 7 anos, ambos trabalhavam na mesma instituição bancária, sendo que em agências diferentes. Até que um dia, o rapaz foi chamado para fazer um serviço na agência em que a moça trabalhava. Foi então que se viram pela primeira vez, e assim, nunca mais se separaram. E juntos, percorreram o caminho que talvez o destino tenha se encarregado de traçar. 2 anos se passaram quando tiveram seu primeiro filho. E após 1 ano, nasceu o segundo, também um menino. Sentindo-se realizados, a família vivia num clima de muita alegria e amor. Costumavam passear muito, saíam quase todos os fins de semana, e nos dias úteis o pai ou a mãe se responsabilizavam em levar ou buscar os filhos no colégio. Ficava sempre a cargo daquele que estivesse com o tempo mais folgado. Certo dia, porém, a fatalidade alcançou essa família. Sem ter onde estacionar para pegar os filhos ao final da aula, o pai parou o carro na calçada que ficava do lado oposto ao colégio. Na ânsia de encontrá-lo, os irmãos, ao atravessarem a rua, não perceberam que um carro vinha em sua direção. E mesmo trafegando em uma velocidade permitida e sem culpa, o condutor não teve como evitar o choque. Infelizmente, isso fez com que um deles não resistisse aos ferimentos. O tempo foi passando e, como o esperado, a família perdeu muito da alegria que sempre demonstrou. Os passeios foram reduzidos a quase nada. Para evitar lembranças, o filho que sobreviveu ao acidente foi matriculado em outro colégio. A mãe dos meninos, a cada dia se entregava mais à tristeza, mergulhando quase em uma depressão profunda. Inclusive, deixando de dar a atenção necessária ao filho que sobreviveu, pois se sentia vencida pela dor. Por muitas vezes, era a avó do menino que se encarregava de cuidar do seu dia a dia, inclusive levando-o para sua casa para que a mãe não tivesse nenhum tipo de preocupação. Passado um bom tempo da tragédia, com muito jeitinho, o homem tentava sempre convencer a esposa a sair, mas tinha sempre seu convite rejeitado por meio de um gesto. E assim foi, até que um dia, após muito insistir, o marido conseguiu com que ela aceitasse o convite, sendo que para isso havia uma exigência, a de que ele a levaria a um lugar calmo, onde não houvesse muito burburinhos e outras coisas mais que fazem parte da rotina de lugares públicos, principalmente em fins de semana. Por saber o problema, o marido escolheu um restaurante afastado que se colocava no alto de uma serra, de onde se podia ver vários encantos da natureza. Era um lugar extremamente apropriado para todos os momentos, pois a paz, a tranquilidade e a alegria se moldaram aos encantos da natureza presentes no local. Já um pouco mais tarde, a moça começou a passear pelos jardins, até que se sentou em um banco, de onde se imaginava poder ver a Casa do Sol, em função da extensão e da beleza do horizonte. Permanecendo ali em silêncio, divagando em seus pensamentos. Após um tempo, teve sua concentração interrompida por uma voz que lhe disse: "Com licença, posso sentar-me aqui?" Era um homem com seus 70 e poucos anos, que provavelmente, assim como ela, sentia-se fascinado pelas belezas do local e queria admirá-las com mais atenção. "Claro", disse a moça, entregando-se de novo ao seu recolhimento. Após um tempo de contemplação,
tanto o homem quanto a moça tiveram suas atenções voltadas para uma passarinha que se encontrava junto a seus 2 filhotinhos, pousada no galho de uma árvore. Vez por outra, a mamãe passarinha alçava voo e, após pegar algum inseto, o trazia para seus filhotes comerem. Essa ação se repetiu por várias vezes, até que do nada surgiu um gavião que, com um golpe certeiro, arrebatou um de seus filhotes. A passarinha saiu ao encalço do gavião, tentando de todas as maneiras salvar seu filhote, que foi levado enquanto o outro permanecia quietinho pousado no galho da árvore. Essa perseguição praticamente impossível durou alguns minutos, até que, vencida pelo cansaço e reconhecendo que nada mais poderia ser feito, retornou ao galho e se colocou ao lado do filhote que se salvou. Nesse momento, a moça disse: "Eu não consigo entender o porquê de coisas como essa têm que acontecer na vida, onde uma mãe, de repente, do nada, vê um de seus filhos ser tirado dela de maneira cruel e até covarde. Acho difícil, até para quem é de pouca sensibilidade, entender esses golpes duros que nos são impostos." E o interessante é que, embora se fale tanto em amor, em compaixão, em amar-se mutuamente, ela mesma se encarrega de nos mostrar uma cena como esta que acabamos de ver. Será que há algum tipo de amor? Haverá algum tipo de ensinamento em meio a essa crueldade? Concluiu a moça, sendo que desta vez olhando nos olhos do homem, o qual se penalizou com a tristeza estampada em seu rosto. Após ouvir a tudo, o homem por um momento não se manifestou, limitando-se a deixar que, primeiro, a energia do local os envolvesse um pouco mais, e só então falou. Foi muito duro de se ver, mas a vida é assim. Não podemos condenar o gavião pelo que fez. Afinal, ele, assim como a maioria dos seres vivos, são predadores, um dos outros. É a lei da vida. Não há culpa nisso. Apesar de ser extremamente doloroso, é assim que tudo funciona. Uns matam para se alimentar. Já outros esperam que outros o façam para que eles se alimentem. E por aí vai. Mas o senhor consegue ver algum tipo de ensinamento nessa cena além de crueldade? Disse a moça, já com o soluço um pouco mais controlado. Talvez se eu fosse a mãe, não. Mas daqui de onde estamos, sim, respondeu o homem. E o que o senhor viu que escapa à crueldade? Que o amor é capaz, se não de superar, de pelo menos amenizar a dor. Como assim? Eu posso imaginar o que significa para qualquer um a perda de um filho. Creio que seja como se a pessoa tivesse um pedaço de si arrancado, sem nenhum procedimento que pudesse causar algum tipo de alívio. E acredito que se trate de algo que permaneça na memória para sempre. Pois, Senhor, onde está o amor nesse caso? Perguntou a moça. No coração da passarinha, a mãezinha dele. Pois eu só consigo ver tristeza, disse ela. Há muito amor também, acredite. A prova disso é que quando seu filhotinho foi levado pelo gavião, ela fez de tudo para salvá-lo. Mas, em um determinado momento, ao perceber que nada mais poderia ser feito, e mesmo sentindo o peso da perda, por ser mãe, nem isso a fez esquecer de que havia outro filhotinho que ainda precisaria dos seus cuidados. Por maior que seja a dor, ela não será capaz de superar o amor, principalmente de uma mãe, concluiu o Senhor. Passando um tempinho, a moça olhou firme para o homem e, sem emitir uma palavra, o abraçou.
permanecendo ali o tempo suficiente para que algumas lágrimas que desceram dos seus olhos tocassem os ombros do homem. Em seguida, ela falou: eu não sei quem o senhor é, mas tenho certeza de que daqui para frente não só saberei, como farei de tudo para encontrá-lo outras vezes. O senhor imagina o porquê dessa tristeza que trago comigo? É que assim como ela, também perdi um de meus filhos. Só que não tive forças suficientes a ponto de reconhecer que, embora tomada pela dor, ainda havia quem precisasse de mim, meu outro filho. Após ter perdido um dos meus filhos, me senti como se também tivesse morrido, o que fez com que me tornasse o centro das atenções. E isso fez com que algumas pessoas deixassem de viver sua própria vida em prol da minha. Hoje, minha mãe é que cuida do meu outro filho, pois até então, meus pensamentos eram em maior parte voltados para o que se foi. Meu marido passou todo esse tempo fazendo de tudo para me agradar. E eu, entregue à dor, pouco me esforçava para retribuir o carinho. Mas felizmente, hoje e neste local, ao encontrá-lo e ter presenciado tudo o que aconteceu, vejo que posso me esforçar para mudar. Ao sair daqui, vou ver meu filho e dedicar todo o meu amor a ele. Procurarei me esforçar ao máximo para acompanhar meu marido e encontrar de novo a felicidade junto aos meus familiares e amigos. Não sei como agradecê-lo. Após conversarem um pouco, o homem começou a se despedir, prometendo encontrá-la outras vezes. Mas antes que o homem se afastasse, a mulher arriscou: sabe, ainda me sinto confusa do motivo de ter que assistir à cena que vimos para aprender. Às vezes, disse o homem, há necessidade de se aprender com exemplos. Caso nós tivéssemos tido essa conversa antes de tudo acontecer, você estaria se sentindo melhor como se sente agora? Acho que não. Provavelmente ele também não achava, respondeu o senhor. Ele quem? O mestre. Ao perceber um tipo de questionamento estampado no rosto da mulher, o homem concluiu sorrindo. Como se costuma dizer hoje em dia, você entendeu ou quer que eu desenhe? E sorrindo, o homem voltou a empreender sua caminhada. Muitas vezes aprendemos que a resiliência é fundamental. As dificuldades podem ajudar a nos fortalecer, revelando nossa capacidade de superação. Ao abraçar essas lições, encontramos um caminho mais claro e significativo, permitindo-nos crescer e evoluir a cada passo, ainda que algumas vezes isso aconteça de maneira dolorosa.